Olá, estudante da Escola Elizabeth, aqui é o professor Edivaldo. Mais uma vez a gente vai aqui para uma videoaula, tá bom? A gente vai aprender hoje sobre o expressionismo e eu começo logo pedindo desculpa para vocês, tá? Se vocês ouvirem algum barulho, porque tem gente escutando música aqui perto, tá bom? Às vezes passa carro, criança grita, o cachorro late, as coisas assim, tá bom? Mas eu tô fazendo o máximo possível para gravar para vocês sem que algum som os distraia, tá bom? O movimento que nós vamos ver hoje, ele é um movimento de arte moderna que nós continuamos vendo desde o ano passado. Acho que vocês devem lembrar que nós estudamos lá o impressionismo, o surrealismo, o cubismo, né? Esses movimentos que o nome termina em ismo são movimentos que surgiram para contestar, para combater com aquela arte tradicional que nós vínhamos tendo já há muito tempo, tá bom? O movimento de hoje ele vai levar em consideração uma coisa muito importante da arte, que às vezes as pessoas até definem como arte. Às vezes eu pergunto para o estudante, o que é arte? Aí ele fala, a arte é expressão. Mas o que é expressão, gente? Principalmente na arte, o que ela vai ser? A arte não é sempre, e nem sempre foi expressão, tá? A arte, ela passou a ser expressão a partir desse momento aqui. Porque o que é expressar? Expressar é colocar para fora, né? É você externar um sentimento através de algo. Como é que os artistas vão fazer isso? Eles vão fazer isso através de uma música, através de uma pintura, através de um desenho, através de uma gravura. Então eles vão colocar os sentimentos deles, os pensamentos deles, as coisas que eles pensam, que eles sentem, a forma como eles veem a vida através das obras de arte, tá bom? Então, antes disso, a arte ela não era exatamente expressiva. Por exemplo, até mesmo os movimentos de arte moderna, dificilmente eles faziam isso. O expressionismo, ele pode ser considerado, por exemplo, como o contrário do impressionismo. O que foi o impressionismo? Um movimento onde os artistas representavam aquilo que eles viam e colocavam na tela, né? Então, o artista ele via uma paisagem e ele tentava representá-la na sua tela, exatamente como ela era. O que a gente vai fazer aqui nesse movimento expressionista? A gente vai representar os sentimentos do artista. Então é uma coisa que só ele sabe, só ele conhece. Não é uma paisagem, por exemplo, que está ao ar livre para todo mundo ver. Então é um movimento inverso ao impressionismo. A impressão é você ver uma coisa, né, e repassar para uma tela de pintura, por exemplo. A expressão é o inverso. Você sente, você cria aquela imagem na sua mente e aí sim você passa ela para a tela de pintura, né? Então, o impressionismo, ele é de fora para dentro, né? Uma coisa que a gente vê, sente e aí a gente pinta. E o expressionismo é o inverso, é algo que você sente, né? E depois você pinta para que as pessoas vejam. Estou dando o exemplo da pintura aqui, porque foi a principal forma como esse movimento ele se demonstrou, tá bom? Então vamos lá estudar o expressionismo. Vamos começar olhando para umas imagens. Você já deve ter visto essa imagem, ela se tornou praticamente um ícone da cultura pop, né? A obra O Grito de Edvard Munch. O que significa esta imagem para você? Qual o sentimento a observação dessa figura? Qual o sentimento a observação da figura principal desta obra desperta em você? A figura principal é esta que está bem em frente, né? Soltando esse grito com a boca nesse formato oval. Percebam as cores, percebam o céu distorcido. Uma coisa que às vezes eu pergunto também para os estudantes eles servem para quê na arte? Eles falam, as cores servem para dar felicidade, para dar animação, para deixar a obra de arte mais bonita, né? Mas nessa obra aí, vocês acham que as cores elas serviram para isso? Para dar felicidade, para dar animação, para dar ânimo? Observem mais uma obra de Edvard Munch chamada Separação. O que a gente percebe aí? O artista externando os seus sentimentos. Que sentimentos são esses, né? O sentimento de tristeza, de melancolia, de saudade de alguém que perdeu a sua amada, por exemplo. Então, esse tipo de obra vai inspirar os artistas do expressionismo. Vamos ver aqui o conceito desse movimento. Expressionismo. Corrente artística concentrada especialmente na Alemanha, por isso que às vezes vai ser chamado de expressionismo alemão, entre os anos de 1905 e 1930, em um momento em que o país atravessava um longo período de guerra.
Artistas tentam transmitir na sua arte seus sentimentos mais íntimos em relação ao mundo exterior. Percebam, eles vão sentir e depois eles vão repassar para as telas. O termo também pode ser aplicado em qualquer momento da história da arte para designar a obra que expressa a emoção do artista através de deformações e exageros da cor. Então, gente, se você ainda hoje faz uma obra em que você expressa os seus sentimentos, se você usa alguns recursos, como por exemplo, né, a deformação das imagens, o exagero da cor, essa obra é ainda expressionista, ou seja, é como se você estivesse fazendo parte desse movimento eternamente, como se esse movimento não terminasse. Principais antecessores e inspirações. Gente, os jovens que vão fazer parte do movimento expressionista, eles vão se inspirar em dois pintores que eram um pouquinho mais antigos que eles. O Vincent van Gogh, né, que embora não pertença ao movimento expressionista, é considerado uma influência direta pelo seu uso da cor em obras muitas vezes belas e melancólicas, e Edvard Munch e suas obras com imagens distorcidas e temas absurdos. A gente vai ver um pouquinho da obra desses artistas agora. Bom, vamos lá então. Essa obra aqui é o quarto do Van Gogh. A gente já conhece o Van Gogh, a gente viu ele ano passado quando a gente estudou os pós-impressionistas, ou seja, os artistas que vieram depois do impressionismo, perdão, né? E a obra dele, gente, ela vai ter essa carga sentimental através do uso exagerado da cor com que o Van Gogh fazia. Mesmo uma obra simples, por exemplo, que não tem personagem, é simplesmente o relato de um quarto, ela vai repassar um sentimento muito forte pra gente. Mas muitas vezes, quando eles colocar os personagens, esse personagem, né, eles vão estar repassando uma emoção, como por exemplo na obra Velho Triste no Solar da Eternidade, uma obra pintada pelo Van Gogh em 1890, o ano da morte do pintor holandês. Nós já debatemos sobre isso, né, no ano passado, que as obras do Van Gogh elas expressavam muita emoção, principalmente através da cor. Ele foi revolucionário na sua forma de representar a cor. Infelizmente não teve sucesso em vida. E o outro artista, que nós já vimos as obras dele lá no início do slide, é o Edvard Munch, com essas obras carregadíssimas de expressões, de sentimentos, né? Como Melancolia aí de 1894, que mostra esse personagem triste, abatido, né, com um semblante desanimado. Aí a gente começa a pensar, por que ele tá assim? Será que ele tá com saudade de alguém? Será que aconteceu alguma coisa muito triste na vida dele? Né? Mas algumas obras até com temas absurdos, como eu falei para vocês, e ridículos, como Mãe Morta, em que o Edvard Munch pintou a sua mãe morta. Então você deve pensar, professor, mas isso é um tema artístico, isso é uma coisa bonita, isso é uma coisa considerada bela. O que há de estética artística em pintar a sua própria mãe morta? Gente, nós temos sempre que pensar no contexto em que a obra foi feita e nas emoções que o artista tinha na hora de repassar. Você pode não gostar de uma obra como essa aí, mas você tem que conhecer, tá bom? Aqui nós temos um tema mais absurdo e eu diria até ridículo, né? Tosco, que é o autorretrato no inferno, que o artista Edvard Munch se pintou, né, no inferno. Mas, gente, será que isso daí tem um sentido religioso? Ou será que seria um sentido mais sentimental? Será que a vida dele não seria um inferno, né? Para ele ter se representado dessa forma, são coisas que são obras de arte que fazem a gente refletir bastante, né? Principais características do expressionismo. Utilização de cores fortes e irreais. Eu quero que vocês anotem no caderno essas características aqui, tá? Espessas camadas de tinta, pinceladas vigorosas, né, com muita tinta, demonstrando o envolvimento do artista no momento da criação de sua obra. Então as pessoas vão poder saber como esse artista pintou a obra, porque ele vai deixar tanta tinta, vai demonstrar o movimento que ele utilizou na hora de pintar. Abuso da distorção de imagem. O que é distorcer uma imagem, gente? É tornar ela desfigurada, né? Como o Edvard Munch fez na obra O Grito. Uso de linhas de contorno provocando um maior contraste entre as cores. A linha de contorno vai ser um contorno grosso, um contorno que foge totalmente do conceito de arte acadêmica, né? Que nós conhecíamos lá da época do Renascimento, que nós conhecíamos lá da época do neoclassicismo, né? Era ensinado nas academias de arte um tipo de
de usar o contorno bem diferente, bem grosso mesmo, bem demarcado. Principais artistas: Ernest Kirchner, Emil Nolde, Egon Schiele, Franz Marc, Marc Chagall, Oskar Kokoschka e Otto Dix, né? Esses são alguns dos artistas europeus que vão se revelar através do expressionismo. Aqui nós podemos ver, por exemplo, o autorretrato de Egon Schiele, né? Ele sabia que não era belo, o seu rosto era um pouco deformado de tantas espinhas, esse tipo de coisa, mas mesmo assim ele fazia autorretrato deles, porque, como eu já falei, eles não vão levar em consideração a estética do belo, né? Essa coisa do, vou pintar uma paisagem, vou fazer algo bonito, vou pegar uma modelo, né, e pintá-la aqui seminua de uma forma artística. Não tinha isso aqui no expressionismo, né? Eles vão pintar a realidade, os seus sentimentos da forma como ele realmente se apresenta. A obra A Noiva do Vento, aqui de Oskar Kokoschka, nós vemos a expressão de sentimento do artista, principalmente através do que, gente? Através do uso de cores. Nesse caso, ele fez aqui um trabalho meio que monocromático, né? Explorando os diversos tons de azul. A obra As Dançarinas e as Velas, do Emil Nolde, ela nos fazem repensar muito sobre o conceito de arte, né? Nós vimos lá que durante muito tempo a arte ela foi usada, por exemplo, para a religião, né? A religião cristã, esse tipo de coisa. E quando nós vimos duas dançarinas, uma coisa meio ritualística aqui, né? Dançando com essas velas, elas parecem estar assim, incorporando alguma coisa, né? Então, nós ficamos um pouco pasmos, um pouco chocados com esse tipo de imagem aí que os artistas do expressionismo representavam. Mas por quê? Porque eles queriam realmente revelar todo e qualquer tipo de sentimento através da sua arte. A obra Crianças Brincando, de Oskar Kokoschka, ela mostra duas crianças que fogem muito daqueles padrões de representação infantil que nós víamos, né? Por exemplo, o Claude Monet, o Edgar Degas, eles representavam crianças de um jeito muito formosa, fofinha. Essas parecem estar com o rosto até distorcido, né? Deformado, não tem nada de gracioso como nas obras do passado. A obra Máscaras, de Emil Nolde, também ela tem essa revelação de uma coisa sentimental e repassar uma mensagem através do abuso de cores, mas não fica nada belo, né? Nada agradável para olhar, porque são máscaras, são rostos distorcidos aí que o artista representa. Continuando, nós temos No Deitado, de Amadeu Modigliani, uma obra em que o artista ele vai fugir daquela ideia, daquele conceito de representar um nu artístico. O que era um nu artístico? Era um nu que não tinha uma conotação sexual ou alguma coisa assim. Seguindo a nossa aula aqui, gente, a gente vai analisar agora duas obras do artista Marc Chagall. Ele que tinha um tom um tanto quanto surrealista, né, nas suas obras, mas que também vai mostrar essa questão do abuso da cor e da distorção da forma. As obras são Violonista Verde e A Rússia, aos Burros e aos Outros. Essas obras todas elas têm assim, um tom muito pessoal, tanto para o artista, tanto para a pessoa que vai contemplar as obras, né? Então eu posso ter um tipo de sentimento, vocês podem ter outro tipo de sentimento ao observar esse tipo de coisa, mas em mim eu gosto da sensação incômoda, estranha que tem, por exemplo, na forma como Marc Chagall representa os seus personagens. Na obra Russa, Aos Burros e aos Outros, por exemplo, ele representa essa figura meio que voando no ar, né? E com a sua cabeça pendente, a cabeça distante, cortada do corpo, né? E em Um Violonista Verde, o que me incomoda de fato, e eu creio que o artista fez isso de forma proposital, é a cor verde do violonista e uma pessoa que aparece voando, sobrevoando atrás dele, né? As obras de Ernest Kirchner, que foi um dos principais artistas, viu, gente, do expressionismo alemão, nós podemos notar a questão da melancolia, da tristeza, do desamparo e da solidão humana. Essas duas obras aí, por exemplo, que é A Mulher Artista e Marcella, ambas são obras de 1910, nós podemos perceber pelo olhar dos personagens, pela posição dos personagens, né? Pelos elementos que rodeiam os personagens,
que elas são obras que repassam essa questão da solidão, da tristeza, da melancolia. Mas por que representar isso em arte, vocês devem estar se perguntando, né? Porque o artista exatamente sentia isso. Era essa que era a forma dele de se revelar para o mundo, né? Através dessas obras que não eram belamente estéticas, consideradas pelo público em geral, mas que repassavam em si os sentimentos do artista. Essa obra aqui eu acho genial, ela é uma gravura, né, do artista Otto Dix, se chama Almoço na Trincheira, e ela mostra um assunto ridículo dessa coisa da humanidade, né, que é um soldado comendo às pressas pelo meio de defuntos, de caveiras, de mortos na guerra, né. A trincheira é aquela parte ali da guerra, né, onde os soldados se escondem para ficar mais difícil de que eles recebam um tiro, né, alguma coisa assim. Enfim, é um recurso, né, utilizado na guerra. E essa obra mostra aí esse tema absurdo, esse tema ridículo da humanidade, que é a guerra, né? O personagem almoçando apressado aí em meio aos horrores, aos defuntos, essas coisas putréfatas que estão rodeando o cenário aí. Aqui nas obras As Três Banistas de Kirchner, nós mais uma vez podemos ver que não há aquela exaltação da beleza, pelo menos que havia ali na beleza grega, aquela coisa neoclássica de representar as mulheres com toda uma delicadeza. Não, gente, ele representa de forma angulosa, de forma até mesmo estranha, né? Essas três banistas aí. É aquela coisa que eu falei da obra das crianças lá, não tem aquela graciosidade das obras anteriores, né? Em O Moinho Encantado, de Franz Marc, nós podemos perceber que o artista ele fez abuso, né, da cor para repassar os sentimentos, e nós podemos ver que essa obra ela tem até um certo movimento, né? Ela não é uma obra estática, dá a impressão de que o moinho realmente está aí se movimentando enquanto a água cai. Aqui na obra Casal de Mulheres de Egon Schiele, o que o artista quis? Ele quis provocar mesmo a sociedade, né? Essa questão dos paradigmas, dos valores sociais e tudo mais, quando ele mostra duas mulheres nessa pose sensualizada, né, que não é uma pose considerada artística para a época, ele quis realmente escandalizar. Então, assim, faz a gente pensar nos princípios da sociedade, além dos princípios da arte. O expressionismo aconteceu também em outras modalidades artísticas e vale o destaque para o cinema, e nós vamos assistir um desses três filmes aí, tá, gente? Que vai, assim, nortear um dos nossos trabalhos. Eu vou querer que vocês escrevam uma pequena redação sobre o que vocês vão sentir assistindo nesses filmes aí, tá? Nós temos aí Nosferatu, o filme de 1922, que é um filme de vampiro, é uma adaptação do famoso livro Drácula. O Gabinete do Dr. Caligari, que é uma história bem absurda e bem louca, né? O filme de 1920, o filme que nós podemos dizer assim que inaugurou o expressionismo no cinema. E também o filme Metrópolis, que é um filme de ficção científica de 1927, um filme genial. Os três são da época do cinema mudo ainda, viu, gente? Né, em que escreve-se assim, os diálogos dos personagens. São três produções incríveis, né? Eles são bem diferentes desses filmes que vocês costumam assistir, essas grandes produções hollywoodianas, como Os Vingadores e tudo mais, mas vocês vão perceber o porquê que a gente vai ter que estudá-los, tá bom? Por fim, esse é o final da nossa aula, tá, gente? A gente está terminando por aqui e a gente vai voltar lá para o Google Classroom.